Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ieda Maia, sou psicóloga aqui na Ascop e hoje venho falar com vocês de um assunto muito importante, assim como tem sido todos os nossos vídeos aqui no canal. Bom, mas antes disso, para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho de notificações, porque sempre temos assuntos importantes e interessantes para vocês aqui no nosso canal. Bom, nesse período de pandemia, a forma que a gente tem, de estar levando informação, conhecimento para vocês é através dos nossos vídeos, através, dos nossos grupos, das nossas atividades nos nossos grupos do WhatsApp. Então, para quem não é inscrito, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Bom, e falando em pandemia, a gente tem observado que, principalmente, as crianças e os adolescentes têm sofrido muito nesse período, principalmente em relação a maus tratos. Violência contra criança e adolescente ainda é hoje uma das principais causas de morte de crianças a partir de 5 anos de idade. Então, assim, a gente precisa entender que muitas dessas crianças e desses adolescentes, elas têm os seus direitos básicos violados, Elas não têm acesso à saúde, à educação, ao esporte, a lazer, à cultura. E aí essas crianças hoje, em pleno século XXI, muitas delas ainda são abusadas e exploradas sexualmente, muitas delas ainda trabalham de forma, trabalho infantil, muitos até análogos à escravidão, outras violências físicas, violências domésticas, psicológicas, muitas crianças ainda em situação de abandono, que acabam fazendo da rua o seu meio de morada e de sobrevivência. Então a gente tem que pensar o quê? Que essas crianças, elas precisam de proteção de todos nós, E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem para garantir que essas crianças elas tenham uma vida plena, e que seus direitos sejam garantidos. E a gente tem o Conselho Tutelar, que é um órgão permanente autônomo. Todas as cidades no Brasil, elas contam com pelo menos um conselho tutelar, com pelo menos 5 conselheiros, que são escolhidos pela sociedade através de um processo eletivo. E aí a gente precisa o quê? A gente precisa auxiliar, a gente precisa ajudar ao conselho, no seu trabalho. Porque muitas vezes o conselho ele só pode agir mediante uma denúncia, porque ele não tem condição de estar em todos os lugares, ele não tem condição de saber tudo o que acontece em todos os lugares. Então, para que esse órgão possa agir, é necessário que toda a sociedade civil, governamental, não governamental, com todas as pessoas estejam atentas, às situações de maus tratos contra criança e adolescente, para que a gente possa firmar uma parceria com o Conselho Tutelar, para que a gente possa quebrar esse ciclo de violência contra essas crianças, E que possamos garantir uma forma integral de proteção a esses indivíduos, que estão iniciando as suas vidas, estão iniciando o seu processo de caminhada e que tem que estar livre de qualquer tipo de violência, maus tratos e negligência. Bom, o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente é um dever de todos nós, Hoje a gente entende que todos nós somos responsáveis. A saúde e a educação, ela é obrigada a denunciar, ela é obrigada a notificar qualquer caso de suspeita ou de confirmação de criança e adolescente que chega em seus estabelecimentos. E nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto pessoas que trabalhamos também com crianças, nós temos o dever moral também de notificar, ao Conselho Tutelar. E aí nós temos que saber o seguinte: nós, enquanto pais responsáveis, cuidadores de crianças e adolescentes, o que a gente precisa? A gente precisa estar atento a qualquer mudança de comportamento dessas crianças e desses adolescentes, principalmente de mudanças bruscas, Se uma criança ela tem um determinado comportamento desde criança, determinado comportamento desde que ela nasceu, a gente vai entender de uma outra forma. Mas se essa criança ela muda bruscamente o seu comportamento, a gente tem que estar analisando por que isso aconteceu. E que mudanças são essas? Uma agressividade repentina, crianças muitas vezes com choro incontido e muitas vezes não sabe dizer por que está chorando, distúrbios alimentares ou falta de apetite ou excesso
né, de apetite, enurese noturna, que são aquelas crianças que já conseguem não fazer mais o xixi à noite na cama, voltam a fazer, pesadelos, né, constantes, pesadelos durante o sono, né, vários dias consecutivos, medo de lugares e medo de certas pessoas, baixa autoestima, retraimento social, não quer sair, não quer ir para lugar que tenha uma grande quantidade de pessoas. Então, tudo isso, se é uma mudança que começou a ocorrer de um determinado tempo para cá, a gente precisa estar avaliando e a gente precisa estar entendendo por que que isso está acontecendo, né? Então, a gente precisa o quê? A gente precisa estabelecer um diálogo de confiança com as nossas crianças. A gente precisa estabelecer um diálogo da verdade, né? Você precisa mostrar para essa criança como, de forma clara, né? E de forma bem assim, que ela possa entender de acordo com a faixa etária dela, quais são suas partes íntimas, quais são as partes íntimas que podem ser tocadas, explicar sobre os limites do nosso corpo, né? Explicar para elas a diferença de um toque de afeto e de carinho para um toque malicioso. A gente precisa incentivar as crianças e o adolescente a ter confiança na gente para conversar, em vocês pais, em vocês tios, avós, para se abrir daquilo que realmente elas necessitam. A gente precisa o quê? Sempre ouvir de forma atenta, sem preconceito, sem juízos de valor, para que essa criança sinta-se à vontade para contar aquilo que realmente ela está vivenciando. Bom, e se a gente identificar qualquer suspeita ou confirmação de uma violência sofrida por uma criança, a gente precisa entrar imediatamente, né, em contato com o conselho tutelar da sua cidade. E se caso você não queira ligar ou ir até o conselho tutelar, vocês podem ligar para o Disque 100, né, que é o telefone do Disque Direitos Humanos. Essa denúncia ela é processada lá em Brasília e ela é encaminhada para cada município de acordo, né, de onde a demanda ela surge. E a ligação, ela é gratuita, ela é sigilosa, né? E ela vai ter uma resolutividade muito bacana. Então, assim, a gente precisa o quê? A gente precisa dar um basta na violência contra crianças e adolescentes. A gente precisa que essas crianças e adolescentes tenham uma vida plena, que essas crianças e adolescentes, eles possam ter uma infância tranquila, porque a gente já sabe que traumas causados na infância muitas vezes vão gerar sérias consequências na vida adulta, né? Consequências como problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, né? Uso abusivo de álcool e drogas, né? Até mesmo suicídio ou tentativas de suicídio. Então, essa é uma questão de saúde pública e é uma questão de responsabilidade de todos nós. Então, juntos precisamos enfrentar, sim, a violência contra criança e adolescente. Por isso, contamos com cada um de vocês que nos assiste, né? Se vocês tiverem a informação, presenciar qualquer ato de violência, negligência, né, abandono, abuso de crianças e adolescentes, não se omita, não feche seus olhos, não feche seus ouvidos quanto a isso. Faça a denúncia. Até o próximo vídeo, um abraço e fiquem com Deus.